Prezados amigos e amigas que acompanham o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, bem-vindos, bem-vindas. Na liturgia deste domingo da oitava de Natal, celebra-se a festa da Sagrada Família e se proclama no Evangelho Lucas 2, 22 a 40. Nota-se que as ações da Sagrada Família estavam em conformidade não apenas com a lei mosaica, mas eram atitudes repletas de fé. Ao lado da Sagrada Família se encontram dois anciãos, Simeão e Ana. Simeão é descrito como justo e piedoso, pois vivia de uma esperança, a consolação do povo de Israel. A bênção que Simeão proferiu estava conforme a sua piedade e de acordo com a sua esperança. Deus prometeu e cumpriu, mas Simeão foi além e disse 3 coisas sobre o menino e uma sobre Maria. Este é colocado para a queda e a elevação de muitos em Israel. A principal queda provocada por Jesus foi a derrota de Satanás e de todos os seus seguidores, presos ao poder, sucesso e vida fácil. Aqui bastaria evocar Lucas 1,52. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Para ser um sinal de confrontação. A confrontação acontece quando as expectativas humanas são frustradas pela revelação da vontade de Deus. A cruz é a grande contradição. Basta lembrar dos discípulos de Emaús, que expressaram seu descontentamento quando disseram: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. A fim de que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Para o semita, o coração era a sede dos pensamentos, não a razão, e as vísceras eram a sede das emoções e dos sentimentos. Esta primeira parte do versículo 35 condensa os efeitos do ministério público de Jesus e confirma-se Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Mas quanto a ti, uma espada traspassará a tua alma. Após 3 palavras diretas sobre Jesus, a última parece ser para Maria. Se por um lado a espada era símbolo de morte, por outro lado, ela também foi usada como símbolo da palavra de Deus, Hebreus 4:12. No caso de Maria, vai no seu mais íntimo e profundo. Maria é a nova Eva, traspassada não pela palavra da serpente mentirosa, mas pela palavra que se fez carne em seu ventre. No final, entrou em cena a velha Ana, nome que significa graciosa ou agraciada, identificada ainda pelo nome do pai, Penuel, que significa face de Deus ou rosto de Deus, bem como por sua tribo, Asher, que foi o 8º filho de Jacó, com a escrava de Lia, Zelfa. A vida de Ana é detalhada. Era de idade avançada, tinha 84 anos, que divididos pelos 7 anos em que fora casada se chega ao número 12. Nota-se que isso consiste a graça de Ana, seu tempo de vida, de casada e de viuvez a serviço do Senhor. Não se afastava do templo e servia a Deus dia e noite com jejuns e orações. Sem dar a palavra a Ana, como foi dada a Simeão, o narrador transmite o recado dela e de suas ações, pois chegou no momento justo para experimentar o kairós de Deus na sua vida. Aproximando-se naquele momento, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nesses 2 anciãos, se vê o que geralmente se passa em nossas famílias e na igreja, sustentadas pela fé e pela motivação dos mais idosos, que não perdem a esperança de ver dias melhores. Igualmente, 4 informações foram oferecidas e são importantes para a cristologia que será desenvolvida ao longo do Evangelho. O menino crescia. Para além do dado humano, visto que era grande a taxa de mortalidade infantil, essa primeira informação revela que o Verbo Divino aceitou se submeter ao processo e aos condicionamentos que envolvem o ser humano após o seu nascimento. O ato de crescer de Jesus
está intimamente ligado ao ato de amamentar de Maria e aos cuidados necessários que toda criança precisa receber de seus pais. Em Jesus, porém, crescia também a íntima comunicação entre a pessoa divina com a sua natureza divina e a natureza humana por ele assumida. E se fortalecia. Não basta crescer como desenvolvimento celular. É preciso que, junto a isso, a criança seja forte para enfrentar todos os riscos que o crescimento comporta. Essa força, porém, não era apenas física, mas também moral. Pouco a pouco, ela dava a Jesus a resistência necessária para se posicionar com retidão na sociedade do seu tempo. O máximo dom da fortaleza surgirá por ocasião das tentações vencidas e que antecipam a vitória sobre o momento da paixão e morte de cruz. Pleno de sabedoria, além de ser a arte do bem viver, a sabedoria equivale ao que hoje denomina-se cultura. A sabedoria era o ideal que os grandes mestres desejavam para os seus discípulos, pois o seu princípio é o temor do Senhor. Jesus, diante dos doutores da lei, mostrou a sua sabedoria e causou grande admiração, pois estava associada ao conhecimento, à explicação e ao comportamento condizente com a Torá. Lucas 2,52 repetirá após o Bar Mitzvah que Jesus crescia em sabedoria. E a graça de Deus o acompanhava. Outra tradução possível ajuda a compreender melhor a última informação. E a graça que é Deus estava com ele. Aqui reside um dado de fé que mais tarde servirá para definir a união hipostática, visto que Jesus e o Pai, como Espírito Santo, são um só Deus em três divinas pessoas. A graça sinaliza o Espírito Santo, que é o amor vinculante desde toda a eternidade do Pai ao Filho e do Filho ao Pai. A diferença de Lucas 2,52 se diz que Jesus crescia em idade e graça diante de Deus e dos homens. Vincular a graça do Espírito Santo é fundamental, pois permite compreender por que Simeão, que teve certamente tantas crianças em seus braços, exatamente sobre Jesus, exultou de alegria. É o que dizem os versículos 25 a 27. E o Espírito Santo estava sobre ele. Pelo Espírito Santo lhe tinha sido revelado que não veria a morte sem antes ter visto o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Se por um lado a prática da lei e a fé em prática moveram José e Maria ao templo, por outro lado, Simeão e Ana foram movidos pelo Espírito Santo. Assim pode-se compreender que a letra da lei sozinha mata, mas no Espírito Santo vivifica no Messias Jesus, que é a finalidade e cumprimento de toda a lei e dos profetas. Essa compreensão encontra-se em Romanos 9, 1 a 11:36 e em Hebreus 2, 14 a 18, permitindo que se reconheça e se adentre no mistério da encarnação e da humanização de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Que podemos propor para a nossa vivência? Que a presente festa nos permita ver nos gestos de Maria e de José o caminho de purificação e iluminação que nós batizados somos chamados a percorrer, a fim de que a nossa oferta de vida seja realmente simbolizada na oferta do pão e do vinho, que eucaristizados são devolvidos a nós no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Que a Eucaristia nos faça crescer no amor fraterno, família de Deus, nos fortaleça diante das tentações e adversidades, nos encha de sabedoria para, no temor do Senhor, degustar a sua vontade plenamente e que a graça de Deus nos transforme a cada dia, configurando-nos a Jesus Cristo. Um fraterno abraço e a todos e todas uma boa reflexão.